Retrospectiva. Sob o nosso olhar. Durante o ano de 2015, a revista Demais cobriu, participou, interagiu, denunciou, comunicou, refletiu, incluiu. Os temas tão caros aos nossos leitores variaram na mesma proporção da diversidade social. Afinal, escrevemos para todos. Acompanhe nas próximas páginas um apanhado de alguns dos assuntos principais que abordamos ao longo do ano. Isso certamente motivará você a estar conosco durante 2016 também. Capas. Edição 1. O Guilherme foi um grande vencedor. Quando ele nasceu, existia muito preconceito em relação a pessoas como ele, com paralisia cerebral, e ele conseguiu, com muita dignidade, ajudar a quebrar barreiras e diminuir este preconceito. Guga, sobre o irmão falecido em 2007. A segunda vocação de Guga. Um dos principais ídolos do esporte brasileiro, Gustavo Kuerten, está prestes a comemorar 15 anos de trabalho social com crianças e pessoas com deficiência, promovido pelo Instituto Guga Kuerten. Segunda edição. A efetividade do ensino passa pelo acesso aos conteúdos em uma língua que faça sentido para o aluno. Na relação com os professores e demais profissionais da educação efetivamente fluente em Libras. Cristina Boglia de Lacerda, fonoaudióloga, mestre e doutora em educação. Escola bilíngue para surdos. Avanços e carências. Especialistas analisam o panorama atual da educação para surdos. Detectam certa evolução, mas destacam falhas e apontam os caminhos que devem ser seguidos para que se chegue ao estágio desejado por todos. Edição 3. Existe uma outra sociedade para além das pontes e das fronteiras econômicas. É algo que só se aprende vivenciando dia a dia e promovendo encontros de autoconhecimento e respeito. Ailton Graça, ator da peça Intocáveis. A arte que não limita a vida. Peças que tocam o tema da deficiência invadem o Teatro Paulista e excursionam o país, proporcionando reflexões e evidenciando o panorama da acessibilidade e cultura brasileira. Edição número 4. Aprovada. Entre vetos e benefícios. Houve dificuldades na negociação para a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, mas o saldo final foi positivo, com a conquista de mais direitos para pessoas com deficiência. A justificativa do governo de que a medida geraria um gasto excessivo não procede. Para ter uma ideia, 47% das empresas com 50 a 99 funcionários já cumprem a lei. Portanto, essa inclusão seria fácil de ser feita. Deputada Mara Gabrilli, sobre o veto do artigo 101 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Edição número 5. A plena garantia dos direitos à acessibilidade dos surdos ainda depende da implementação de mais medidas. Por exemplo, não basta oferecer legenda sem explicar a quem ele se destina. Paulo Roberto do Nascimento, chefe de gabinete do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES. Comunicação bilíngue para surdos. Ainda um desafio. Depois de 13 anos da sanção da Lei de Libras e uma década do decreto que implementou o ProLibras,
Pessoas com surdez contabilizam avanços, conquistas e alguns retrocessos. Revista, edição número 6. Crise afeta as entidades filantrópicas. Diminuição de doações, corte de convênios e atrasos no repasse de verbas governamentais são algumas das consequências do momento econômico do país, o que força as instituições a buscarem alternativas para manter a qualidade do serviço. Do orçamento anual de 240 milhões, cerca de 35% advém de eventos de captação de recursos. Neste ano, com a crise econômica que afetou a todas as instâncias do mercado, tivemos uma diminuição de aproximadamente 30% das doações, principalmente de pessoas jurídicas. Ângelo Franzão, superintendente de marketing e captação de recursos da ACD. Entrevistas. Entrevista da edição número 1. Os profissionais com deficiência ocupam diferentes cargos. Por questões de formação e experiência, eles estão mais na base da carreira. Porém, já temos profissionais com deficiência em cargos de gestão, inclusive atuando diretamente com clientes. Leandro Amaral, coordenador da área de diversidade da Deloitte. Entrevista da nossa edição número 2. Como círculo por todo o país, é um ato ético e linguístico respeitar as imensas diferenças da Libra de uma região para outra no Brasil. Nosso país é um continente. Não podemos e nem devemos querer colonizar ou domesticar linguisticamente o país a partir da Libras de um único estado. Marco Antônio Arias, intérprete internacional da Libras e professor pós-graduado em Libras. Entrevista da edição número 3. Pessoas com deficiência que dizem: não é porque eu tenho deficiência que vocês não podem puxar minha orelha. Essa pessoa também quer metas desafiadoras. Perceber isso foi um aprendizado para as empresas, pois de início as pessoas com deficiência eram tratadas no modo café com leite. Marcela Navarro, coordenadora de Cidadania Corporativa e Diversidade da KPMG. Entrevista da edição número 4. Vejo que teremos muita dificuldade em resolver o problema da contratação das pessoas com deficiência enquanto houver resistência na empregabilidade. Entendo que o maior estímulo empresarial está centrado na confiança que o empresário precisa depositar ao dar a oportunidade de emprego a uma pessoa com deficiência. Romário de Souza Faria, senador e ex-jogador de futebol. Entrevista da edição número 5 da revista. O português tem suas próprias características e riqueza de vocabulário. E a língua de sinais não pode ser pobre, tem que se igualar e ter riqueza de sinais. Os sinais específicos e a expressão corporal são muito importantes. Bruno Essen, psicólogo surdo. Entrevista da edição número 6. Ocupante de emprego apoiado pode ser uma pessoa com ou sem deficiência, que apresente possibilidade ou grande dificuldade para ser contratada. O cliente, candidato a emprego apoiado, não precisa ser formado ou treinado. No emprego apoiado, o verdadeiro treinamento acontece depois da colocação. Romeu Kasumi Sasaki, presidente da Associação Nacional de Emprego Apoiado. Perfil Esporte, edição número 1. O sonho paralímpico do superatleta. Depois de uma participação positiva nos Jogos de Inverno de 2014, Fernando Aranha
concentra todas as forças na busca de uma vaga nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016, na modalidade para triatlon. Tudo que sou devo ao esporte. Tudo na minha vida teve início no esporte, seja por ter vontade de me sobressair, seja pelo desejo de me superar e alcançar novos objetivos. Edição número 2 da revista. Saúde. Terapia com jeito de brincadeira. Projeto Liberdade oferece a ecoterapia, técnica que relaxa e ajuda no ganho de força muscular, na organização e na percepção corporal, além de trazer melhoras na atenção e na linguagem. Toda abordagem é válida quando pensamos no bem-estar e na evolução das pessoas com deficiência. Karina Howlitz, coordenadora e fisioterapeuta. Educação. A roda de leitura na educação inclusiva com surdos. Com o uso da Libras e uma mediação adequada do professor, é possível ampliar o aprendizado da leitura e da escrita. Um ponto fundamental está no fato da importância que a língua de sinais exerce na constituição do sujeito e dos processos identificatórios, culturais e principalmente cognitivos do indivíduo. Ponto de vista. Negando a deficiência, uma prática de preconceito. A aceitação da diferença é o primeiro passo para combatermos a discriminação de uma forma mais ampla na sociedade. Resguardar alguém demonstra certa forma de violência, já que tal atitude preserva o sujeito colocando numa redoma. Isso impede o seu acesso ao mundo, aos riscos e perigos inerentes a todo ser humano do convívio social comum. Edição número 5. Trabalho. O Down no mercado de trabalho. Instituto Mano Down desenvolve parcerias com empresas no intuito de inserir essa parcela da população no universo laboral. Integrar efetivamente a sociedade é importante para todos, vale para qualquer pessoa. Reconhecer-se como parte do mundo do trabalho fortalece o sentido de cidadania de jovens e adultos. Leonardo Bontijo, idealizador do Mano Down. Edição número 6. Cultura. Quem não se comunica é excluído. A acessibilidade na mídia no Brasil mostra avanços, inclusive com a adoção de uma legislação específica. Mas ainda precisa trilhar um longo caminho até chegar ao estágio desejado. Ferramentas como a audiodescrição, língua brasileira de sinais e legendagem, além das tecnologias assistivas, auxiliam enormemente e possibilitam que essas pessoas que se sintam menos excluídas, quando se trata de buscar informações na internet, assistir a um filme na TV e até mesmo no cinema. Emanuel Neumann dos Santos, consultor de tecnologias assistivas na área de deficiência visual.